está na casa pela primeira vez. Muito bem. Então, bem-vindos. Hoje temos connosco como convidado e visitante o nosso querido amigo José Manuel Almeida, que é trabalhador e dirigente do Centro Espírita Caminheiros da Luz, no Porto, localizado na rua Pedro Espano, número 968, ali sensivelmente junto à Casa de Saúde da Boa Vista. E portanto, no âmbito do intercâmbio de palestrantes, que faz parte das atividades da União Espírita da região Porto, hoje temos connosco o nosso querido amigo, o nosso irmão. A visita da nossa parte também à instituição já se realizou e, portanto, são atividades que decorrem ao longo do ano. Assim sendo, vamos dar início à nossa tarefa, pedindo que nos unamos para a leitura introdutória e também com a oração que realizaremos logo de seguida. E o texto é a mensagem de Emmanuel, do livro Pão Nosso, Nós e César. É um excerto do Evangelho de Marcos, do capítulo 12, versículo 17, que diz o seguinte: E Jesus, respondendo, disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E Emmanuel comenta: Em todo o lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com os seus próprios merecimentos, a figura de César simbolizada no governo estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estatistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Se há erros nas leis, lembremos a extensão dos nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso ante as leis respeitáveis que o regem, transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos ou por doentio entusiasmo que o tente a avançar demasiadamente na sua época. Há decretos iníquos? Recorda se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não dês a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com o teu trabalho eficiente, no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Então, agora em oração, procurando colocar no centro da nossa tela mental, da nossa atenção, a figura de Jesus, o amigo incomparável das nossas vidas, e em nome do qual aqui nos reunimos esta manhã, evocando também a paternidade divina que nos envolve, que nos ampara e que nos estimula ao progresso. Unidos nesse propósito, deixando fluir os melhores sentimentos que agasalhamos na alma, sintamo-nos mergulhados no ambiente cuja harmonia penetra a intimidade da alma de cada um, no plano físico e no plano espiritual, já que a Assembleia se reparte pelos dois planos da vida. Pai de infinita misericórdia,
querido Jesus. E levamos o nosso pensamento em oração singela para vos agradecer a oportunidade da manhã, a visita do nosso irmão que hoje nos brindará com o seu trabalho. E por isso é uma manhã de enriquecimento espiritual em que nos encontramos comprometidos para que fruamos destes momentos com elevação, com o desejo sincero de nos munirmos dos valores transmitidos a fim de acertarmos o plano de trabalho íntimo que nos é requisitado para o aprimoramento moral. Esse ditará, Senhor, a nossa ascensão, créditos e méritos para adentrarmos os planos superiores da vida. Ampara-nos os bons propósitos, mas inspira-nos igualmente para a vida, para o exercício das atividades a que somos chamados no plano físico, sob o ponto de vista social, familiar, profissional e espiritual, para que o desempenho se revista de elevação e dignidade. Mestre querido, lembramos todos quantos sofrem nos dois planos da vida, envolvidos pelos tormentos próprios da evolução, da qual se compõem provas e resgates, em que todos quantos nos encontramos envolvidos devemos aproveitar a oportunidade da vossa misericórdia para que a tarefa seja vitoriosa e possamos ascender logo mais aos planos mais elevados que aguardam por todos nós. Inspira-nos, Senhor, e envolve-nos nos bons propósitos. Pedimos que a tua paz, que o teu amor permaneça connosco e envolva cada um dos presentes e daqueles que são fonte da nossa preocupação. Que a tua paz permaneça connosco, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por me permitirem estar aqui também. E vou hoje partilhar sobre Tomé e a fé. Acontece que quando eu era jovem, andava na catequese, portanto, já há mais de 60 anos, e logo nas primeiras semanas, a catequista, que tinha os alunos divididos por grupos, colocou-me no grupo do Santo Tomé. Então é melhor pôr isto. Sugiro que sim. Agora? Então, quando eu era jovem, eu fui colocado no grupo pela catequista, que era o grupo do Santo Tomé. E, apesar de jovem, já comecei logo a ouvir a história. O Santo Tomé era aquele que dizia que tinha que ver para crer. Eu quase que ficava traumatizado, logo pequenino, porque, então, caramba, conheço-me há tão pouco tempo, mas já vai para crer. Realmente eu tinha um bocado um comportamento. Havia certas coisas que não me encaixavam daquela maneira, não faziam sentido para mim. E, portanto, na óptica da senhora, eu seria um descrente. Então eu hoje venho, de alguma maneira, tentar reabilitar a imagem de Tomé. Então, a figura do Santo Tomé, como é mais conhecida, é um dos 12 apóstolos de Cristo. O seu nome vem de uma palavra aramaica que significa gêmeo. Apesar de estar disposto a seguir Jesus até à morte, ele ou chegou a ser apontado como incrédulo, pois duvidou dos relatos sobre a aparição de Jesus, até que lhe apareceu pessoalmente. E depois disso, Tomás se referiu como Senhor meu, Deus meu. Portanto, a figura do apóstolo costuma ser apresentada como um símbolo do ceticismo. Portanto, há até uma frase feita, ver para crer, como Tomé. Eu acho que Tomé é uma das mais comoventes personagens do Evangelho. Portanto, a vida de Tomé vai muito além do seu momento de incredulidade.
E o Evangelho, e há partes que explicam o porquê, porque ele foi apanhado de surpresa com a euforia dos outros companheiros e ficou espantado. Portanto, o Tomé terá sido, se calhar, algo injustiçado, porque ele desempenhou um papel crucial na disseminação do cristianismo, e especialmente fora dos limites geográficos do mundo romano, e acredita-se que Tomé tenha viajado até à Índia. Viagem que mostrou, só por isso, porque naquela época ainda era mais difícil, um compromisso com a missão evangelizadora de Jesus, transformando-se de um cético num fervoroso apóstolo da fé. E aqui temos uma imagem dele. Portanto, ele aparece na lista dos 12 apóstolos do Evangelho, é referido por Mateus, é referido por Lucas, e também desempenha, portanto, outros papéis. A sua celebrada aparição no Evangelho é interessante, pois parece que Tomé expressa um desespero na parte final do caminho para Jerusalém. É referido por João no versículo 1, no capítulo 16. E pressiona Jesus para que explique as suas palavras de despedida no aposento em que se encontrava. Foi quando... Mas não podemos esquecer que Tomé talvez fosse, ou era, um homem que gostava de objetividade, que era sincero. Era humano e tinha fraquezas como todos os apóstolos e como todos nós. Ele preferia a objetividade para entender melhor as coisas e assim agir melhor. Esteve disposto a morrer com Jesus e por Jesus. E não tinha nada de covardia, nem dúvidas, nem vacilações. Tomé juntava a fé ao realismo para encontrar o racional e o raciocinado. E, no fundo, é aquilo que Kardec nos veio pedir. Não nos veio pedir numa fé cega. Eles veem nos abordar e falar na necessidade de termos uma fé raciocinada. Então, quando os discípulos se admiraram que Jesus tencionasse voltar para a Judeia, onde pouco antes o queriam apedrejar, Tomé corajosamente disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Quer dizer, querem mais demonstração de fidelidade e de fé, portanto, só esta frase revela o caráter de um homem que seguia Jesus. Cheio de coragem, ele mostrou que era capaz de dizer aos seus condiscípulos: vamos nós e morramos também. Portanto, aqui Tomé mostrou querer seguir Jesus até à morte, sem dúvidas, sem hesitações, sem medo ou nenhum tipo de covardia. Quando Jesus falou aos apóstolos da sua próxima saída deste mundo e de preparar lugar para os seus discípulos, ele disse: vós sabeis para onde eu vou e sabeis o caminho. E Tomé respondeu: Senhor, não sabemos para onde tu vais, como podemos nós saber o caminho? Em resposta, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui é mais um episódio, só porque ele disse: nós não sabemos para onde tu vais, como podemos nós saber o caminho, mais um episódio que nos escritos ou se servem para dizer que Tomé mostrou a sua fraqueza, que era um misto entre a fé e a incerteza, mas também não podemos esquecer que ele já tinha demonstrado antes que tinha absoluta confiança em Jesus. E no momento da última ceia, Jesus consolava os seus discípulos dizendo: não se perturbe o vosso coração. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos um lugar. Voltarei e tomar-vos-ei comigo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Jesus não levou a mal, nem achou indelicada a pergunta de Tomé. Basta refletir na resposta que deu. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele só apenas reforçou, não ficou indignado, apenas reforçou tudo aquilo que lhes tinha dito durante a última ceia.
Num outro texto atribuído a Chico Xavier, em que simula perguntar a Tomé onde e quando nasceu Jesus, foi-lhe atribuída a seguinte resposta: Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que ele me pediu para tocar as suas chagas e me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não nos podemos esquecer que Chico Xavier realmente deixou-nos um legado de imensas obras, e este texto, onde colocou a questão onde e quando nasceu Jesus, dá a visão de figuras do Evangelho, porque ele fez isso contemplando várias figuras do Evangelho, com Maria Magdalena, com Francisco de Assis, com Pedro, com Paulo de Tarso, Joana de Cusa, o Tomé, a mulher da Samaria, João Batista, Lázaro, Judas Iscariote, José de Menezes e a sua mãe, Maria de Nazaré, a quem ele simulou o mesmo tipo de pergunta e resposta. Tomé não estava presente quando Jesus se manifestou vivo, quando da sua aparição aos apóstolos no cenáculo. E quando teve conhecimento deste facto, disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, não pusar a minha mão do seu lado, não crerei. Ora, os apóstolos estavam agitadíssimos, porque informaram: vimos o Senhor. Tomé, como que apanhado nessa enxurrada inesperada de entusiasmo, ficou assustado, ou terá ficado como que atordoado, e com a euforia dos companheiros, e a sua tendência para o realismo, porque era um homem realista, levou-o a pronunciar a frase de descrença. Às vezes, a histeria dos amigos e a alegria dá medo de acreditar, para não surgir uma decepção. Aliás, quase todos nós, às vezes, nos comportamos dessa forma. Quando nos dão uma novidade, uma notícia que nos deixa espantados, ou que nos apanha de supetão, dizemos: será que é verdade? Portanto, ficamos naquele papel da dúvida. Portanto, isso é humano, isso é natural. Portanto, quantas vezes nós mesmos recebemos notícias e questionamos: a sério? Portanto, ora, foi o que terá acontecido com Tomé. Porque todo o seu histórico e toda a sua participação na divulgação de Cristo não denota um homem de pouca fé. O homem de fé confia sobretudo em dois pontos fortes, nos quais se apoia a esperança, que é a obediência a Deus, isto é, cumprir as leis divinas. Por isso é que nós no Pai Nosso dizemos: seja feita a sua vontade. Só que depois esquecemos e pensamos que dizemos: seja feita a minha vontade. Portanto, o que distorce completamente o Pai Nosso. E a oração: pedir com fé ao Pai, de cujo amor não duvida. Isto está cimentado na obediência e na oração. A nossa esperança então está garantida, orando e vigiando. Deus converteu o incidente de Tomé num bem para os outros discípulos. Porque Agostinho, no ano 354, viveu entre 354 e 430 depois de Cristo, ele próprio disse: ele duvidou para que nós crescêssemos. Portanto, passados 8 dias, Jesus lhe deu as provas exigidas, à vista das quais Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. E nessa altura, portanto, quando ele apareceu, estavam todos os discípulos outra vez no mesmo lugar e Tomé com eles. E estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no seu meio, ou no meio deles, e disse: a paz esteja convosco. E Jesus encerrou a questão, pensando em mim, pensando em todos. Creste porque me viste. Felizes aqueles que creem sem terem visto. E nós, que aqui estamos reunidos, já há muita coisa que conseguimos crer sem ver. Graças a Deus.
uma lição que Jesus Cristo dirigiu a todos nós, e é como se nos perguntasse: crê mesmo em mim? Por crer em mim compreende mesmo o que não se vê? Sabe esperar pelas coisas que Deus quer, mas que os materialistas chamam impossíveis? Deus dá-nos a vida de esperança. Esperar dele coisas grandes que não vemos e que nos parecem impossíveis não são coisas que ele nos quer dar. Portanto, porque para Deus nada é impossível. Essa é porque basta, quantas vezes, infelizmente, ainda ouvimos perguntar onde está Deus? Porque queríamos que Deus tivesse uma figura antropomórfica. E Deus está em tudo. Tudo aquilo que acontece quase naturalmente e que nós damos como um dado adquirido, por exemplo, as nossas funções vitais, enquanto estamos com uma saúde razoável, portanto, neste momento temos todos o coração a bater. E acho que isso é a coisa mais natural do mundo. Mas, numa fração, ele pode parar de bater. Portanto, e o homem tenta reverter, de acordo com as técnicas que vai possuindo, e tenta fazer a reanimação, mas há muitas ocasiões que diz foi fatal, não reanima coisa nenhuma. Não reanima aquele corpo, mas o espírito continua. Então, Deus compreende e responde às dúvidas humanas. A famosa declaração de Jesus, bem-aventurados os que não viram e creram, sublinha a bem-aventurança daqueles que acreditam sem precisar de evidências tangíveis. Duas obras, uma apócrifa e outra pseudo-epígrafa, têm Tomé no nome, que é o Evangelho de Tomé, do Bibliô, descoberto no Egito em 1945 e que registra 114 ditos secretos que Jesus vivo disse, que ele teria preservado. E os Atos de Tomé, que é outro livro, existente em grego e em siríaco, que diz que Jesus e Tomé eram gêmeos, compartilharam ausência e destino semelhantes e que o apóstolo obteve importantes ensinamentos. Um relato apócrifo explica até mesmo o destino de Tomé, que, algo contra a sua vontade, viajou para a Índia sob o comando do Senhor. E lá ele foi martirizado com lanças por ordem de um rei indiano. E não se podendo confirmar, existe o relato de que na Índia, em Chennai, a Basílica de Santo Tomé, a Basílica existe, diz a tradição que tenha sido construída sobre o túmulo do apóstolo Tomé. Isto não há realmente uma confirmação plena, mas chegam até nós esses relatos. Então, dos 144 registros do Evangelho segundo Tomé, eu vou escolher alguns itens. O 6, o 25, o 26, o 33, o 34 e o 90. E vamos ler e comentar. Há uma promessa, há uma afirmação que está no livro Atos de Tomé. Buscai e encontrareis. Todo aquele que buscar, encontrará. E aquele que bater, abrir-se-lhe-á. E nós todos andamos em busca, já nos abriram algumas coisas, mas ainda temos muito para descobrir, para compreender. Portanto, ainda não podemos parar de buscar. Temos que continuar a nossa busca. Então, indo para o item 6. Os seus discípulos perguntaram: queres que jejuemos? Como deveremos rezar? Como devemos dar esmola? E que dieta devemos observar? E Jesus disse uma receita muito simples. Nunca mintam. Não façam aquilo que detestais,
pois todas as coisas são reveladas à face do céu. Em verdade vos digo, nada há de oculto que não venha a ser desvelado, e nada há de escondido que permaneça sem ser descoberto. E se tivermos ciência disso, isto influencia grandemente o nosso comportamento. Portanto, porque, estando atento a isto, autelar, não fazemos nada que não se venha a descobrir, nem ficamos nada que possa ficar... não há nada oculto que também não venha a ser revelado. Só que, no seu tempo. Então, o item 25. Jesus disse, ama o teu irmão como a tua própria alma. Protege-o como a pupila dos teus olhos. E o item 26. Jesus disse, vês o cisco que está no olho do teu irmão, mas a trave que está no teu olho, essa não vês. Quando tirares a trave do teu olho, aí poderás ver claramente para tirares o cisco do olho do teu irmão. Portanto, continua atualíssimo e são questões que nós temos de ter bem vivas no nosso pensamento. O item 33. O que ouvirdes com os vossos ouvidos, proclamai-o do alto de vossos telhados aos outros ouvidos. Pois ninguém acende uma lâmpada para a pôr debaixo de um alqueire, nem num lugar que seja escondido, mas num lampadário, para que todos que entrem e saiam possam ver a sua luz. Então, tudo aquilo que nós possamos e começamos a aceitar e a admitir, tudo aquilo que nós já somos capazes de compreender, então temos que ter um papel de revelador. Nós todos contribuímos na obra da seara de Jesus e temos que continuar a ser seus obreiros na divulgação, na propagação, no ensino e no esclarecimento. Jesus disse, se um cego for o guia de outro cego, ambos irão cair no fundo de uma ravina. E no 90, que é o último, vinde a mim, que o meu jugo é leve e doce a minha autoridade, e encontrareis o repouso para vós. Portanto, quer numa, quer noutra, realmente um cego não conduz um cego, porque irão ambos correr riscos. E para quando, em vez de reclamarmos tanto porque é aquilo que nós sabemos fazer melhor, se agradecêssemos mais, porque temos muito mais, sempre, nem se imaginamos quantos motivos nós temos para agradecer, portanto, seria mais leve o tal fardo, o tal jugo, porque nele encontramos realmente repouso, isto é, encontramos o entendimento, encontramos a compreensão. Portanto, num outro livro, que é Em Vida e Atos dos Apóstolos, do Kersbach Schutel, refere-se também sobre Tomé ou Dídimo. Foi um dos 12 apóstolos, nasceu na Galileia de uma família de pescadores, acompanhou Jesus durante os 3 anos da sua prédica, mostrando-se muito afeiçoado. Portanto, não era descrente, era afeiçoado. Tomé foi pregar, após a dispersão, o Evangelho aos persas, aos hindus e árabes, ignorando-se as particularidades que salientariam o ministério desse apóstolo. O seu martírio, portanto, ter sido vítima com lanças, é visto como um testemunho supremo da sua fé e dedicação à missão de Cristo. A sua disposição para morrer pela fé, que antes duvidava, exemplifica a transformação espiritual que ele experimentou. Este ato de sacrifício também serviu para fortalecer a fé das comunidades, inspirando cristãos a perseverarem na fé, mesmo diante da perseguição. O trabalho do apóstolo foi justamente esse: proclamar a fé, ensinar, instruir, iluminar os homens, tirá-los das trevas para a luz, da materialidade para a espiritualidade, da escravidão, da ignorância, do sacerdotalismo, porque só o sacerdotalismo não é apenas ficarem revestidos
daqueles conceitos de magistratura, sem descerem à realidade do convívio com as pessoas e do mano a mano. Para a conquista da verdade, dos seus destinos imortais, enfim, de novas terras e novos céus, onde a felicidade está guardada para os que buscam a palavra de Deus e se esforçam para pô-la em prática. Sem dogmas, sem crendices, sem desvios de interesse personalista. A vida dos apóstolos foi uma vida de trabalhos, de incessante luta pela difusão do Evangelho, foi uma vida de abnegação e ingentes sacrifícios, de verdadeiro desapego às coisas do mundo, de dores, de sofrimentos, mas também de glória que não se extingue, porque a aquisição de tesouros que não perecem, de luzes que não se apagam, de verdades que nos conduzem às alturas, onde melhor compreendemos a Deus e sua infinita sabedoria. É que quando falou-se na leitura inicial sobre dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E já decorreram mais de 2000 anos da estadia de Jesus entre nós, e nós continuamos muitas vezes a reclamar muito por termos que dar a César o que é de César e a não dar a Deus o que é de Deus. E conta a história que no tempo de César, quando os romanos tomaram aqui conta da península, que um dos generais mandou um emissário para lá para o César dizer assim: encontrei um povo que não se governava nem se deixava governar. E passados não sei quantos anos, quantos séculos, mais ou menos vamos quase para o mesmo caminho. E portanto, mas se ficarmos apenas a valorizar isso, se nós formos apenas preocupar com as questões que são de César, que são as questões materialistas, nós não estamos a fazer, nem estamos a acumular, digamos, a adquirir os tais tesouros que não perecem. E os tesouros que não perecem são aqueles que se alojam na nossa consciência, dando-nos tranquilidade, dando-nos o sentimento do dever cumprido, da disponibilidade para com os outros e o querermos compreender verdadeiramente as lições de Jesus e a verdade sobre a vida. Portanto, que é compreendermos Deus, aceitarmos Deus, sem termos necessidade de o ver fisicamente, porque não existe, mas existe em tudo quanto nos rodeia. E nós próprios somos uma partícula divina. Renovar o espírito, o caráter, renovar o amor, renovar os costumes. E os apóstolos, no cumprimento da sua alta missão, não fizeram outra coisa senão trabalhar para que essa renovação se efetuasse, com a possível presteza para que o reino de Deus venha a nós. Porque nós começamos mais uma vez o Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. Ok, mas nós também temos que ir ao reino dele, no sentido de que somos construtores, fazemos parte da construção do reino de Deus. E Jesus Cristo possa verdadeiramente ser por nós compreendido e continue a auxiliar-nos em nossa ascensão espiritual. Atos de amor e de sabedoria, sua tolerância para com os ignorantes, a sua humildade, a sua renúncia, a sua compaixão para com os infelizes, a sua extraordinária dedicação à difusão dos ensinos que receberam do Mestre, a sua fé firme e inabalável na continuidade da vida, a sua submissão, seu singular devotamento num culto de verdade e de amor às coisas divinas, pondo absolutamente de lado todos os interesses materiais. Foi o que caracterizou a vida dos discípulos de Jesus. E nós também, de alguma forma, continuamos a ser discípulos de Jesus. Porque Ele disse-nos para todos que Ele era o caminho, a verdade e a vida. E é para nós o nosso modelo e o nosso guia.
Portanto, não foi em vão que, mais uma vez também até na prece, se repetiu, estamos reunidos em nome de Jesus, Ele prometeu que estaria no nosso meio. Quando não o aceitamos ou não queremos compreender, somos nós que o estamos a recusar. Somos nós que estamos a colocar em dúvida. Lendo-se, por exemplo, a Epístola aos Gálatas, chega-se à conclusão que os apóstolos trabalhavam exclusivamente para a moralização e espiritualização do homem. Eles construíam e conquistavam a fé inabalável no Criador, combatendo as obras da carne, as quais são a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as fações, as dissensões, as invejas, as bebedices, as orgias, contra as quais vos previno, como já preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é a caridade. E no fundo, nós todos que somos fracos, andamos muitas vezes numa luta interna para corrigir-nos a nós próprios, a luta do eu contra o eu, porque conquistar virtudes é perder estes defeitos. Portanto, a conquista de virtudes, que é aquilo que nós fazemos em cada existência, em cada reencarnação, é ir-nos libertando destes fatores que nos atrelam ainda à inferioridade. O fruto do Espírito é a caridade, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, a temperança. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Tenhamos sempre fé em Deus. E o próprio fora da caridade não há salvação. É uma frase que repetidamente atravessa toda a literatura espírita. Isso é um alerta para estarmos atentos aos nossos comportamentos e percebermos também qual o poder da fé. Qual o poder da fé? Na passagem evangélica, Jesus Cristo quis que os seus discípulos refletissem na questão do poder da fé, mostrando o imenso potencial que esse sentimento tem para a criatura humana quando pronunciou a memorável frase: a fé transporta montanhas. Ora, não é que vai-se pegar naquela montanha, na Serra da Estrela ou na Serra do Jerez, e vou pô-la mais ao lado num sítio qualquer. O transporte das montanhas é o obstáculo, os desafios que nos são colocados. Portanto, e então o poder da fé demonstra-se diretamente por uma ação magnética, que sendo nós todos energia, um campo magnético, a nossa força de vontade vai-se muitas vezes levar-nos a superar, não é só dificuldades no sentido de dor, de um desemprego, é também no sentido de acreditarmos e esforçarmos por vencer más tendências, que todos ainda temos. E essa fé, se eu acreditar que sou uma pequena partícula divina, filho e irmão de Deus, irmão de Jesus, que tenho que seguir como modelo e como guia, então eu tenho capacidade para me transformar e transportar, vencer as minhas montanhas, que são os meus desafios. Os desafios até da minha própria personalidade, que nós temos que limar, polir, etc, etc, em muitas situações.
E traduz tudo isso nessa ação magnética, nessa força de vontade que nós temos que dirigir para o bem e que temos que dirigir para a ajuda, até às vezes em alguns episódios de doença, que a cura, o mesmo tratamento aplicado a dois tipos de doentes, um com um tipo de mentalidade e outro menos dado a coisas divinas, surpreende os próprios médicos, porque as reações, portanto, ajuda na cura. E isso já começa a estar demonstrado e aceite até pela Organização Mundial de Saúde e por algumas das investigações clínicas. Vão-me perdoar a publicidade, mas portanto também não ganho nada com isso. Portanto, se começou há 2 semanas atrás aquela série que está no canal 1 da RTP, às segundas-feiras, às 11 da noite, O Poder para Além do Cérebro. Esse programa, que apenas ser curtinho, dá numa hora que as pessoas estão distraídas muitas vezes a ver outras coisas, noutros canais que só nos dão distrações sem crescimento. Vai ser a apresentação de vários depoimentos, de 52 cientistas, espalhados por vários continentes e países do mundo, que referem e explicam as investigações que estão a fazer. E, portanto, um ou outro cientista assume o seu ceticismo, mas não deixa de negar a importância de continuar a investigar-se. Algumas das investigações, já Ernesto Bozano, através na Crise da Morte, A Alma dos Animais e outros livros publicados por ele, faziam a mesma coisa, através da intuição, o pressentimento, as conjugações, pessoas em espaços diferentes que têm o mesmo pensamento simultâneo, que há uma ligação, e que os cientistas começam a dizer, não é acaso, aquilo não pode ser um acaso. Há realmente uma ligação. Esse programa vão ser 16 episódios, só deu 2. Portanto, vai estar disponível até na RTP Play, que depois pode-se ver no computador. E vai valer a pena, mesmo para todos nós espíritas e não espíritas, vai valer a pena. Portanto, a pessoa que no primeiro episódio começou com a entrevista foi até o Dr. Luís Portela, da Fundação Bial. E também tem livros publicados que não assume-se como espírita, mas no fundo vai ao nosso encontro, nós vamos ao encontro dele. Portanto, e todo esse somatório de informações contribuem para ampliar o conhecimento, para nos fazer refletir e para percebermos que a ciência está a trabalhar, continua a trabalhar, e de certeza que a aproximação entre a espiritualidade será cada vez mais apertada e até a própria medicina e a espiritualidade onde trabalhar cada vez mais em conjunto. Podemos distinguir o conceito de fé humana e fé divina. A fé humana está relacionada com interesses materiais e satisfação de necessidades terrenas, enquanto a fé divina envolve visão da vida espiritual e ações nobres. A fé divina e a fé humana. E encontrei este slidezinho que já estava que transcrevi. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que elas têm em si, se elas quisessem colocar sua vontade ao serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que, até hoje, chamais de prodígios, que são apenas um desenvolvimento das faculdades humanas. A fé é uma força que irradia como energia operante e, por isso, consegue remover as montanhas de dificuldades, aplainar
as arestas dos conflitos, minar as resistências que se opõem à marcha do progresso. Até nos conflitos, enquanto duas pessoas que estão em conflito, ou duas nações que estão em conflito, não decidirem ir sentar-se com a força de vontade, com a vontade e a fé que vão sanar problemas, não solucionam problemas. Numa escala multicultural ou numa escala entre países é mais difícil. Mas todos nós temos, de certeza, pequenos problemas a resolver à escala pessoal. Até no seio da própria família. Mas quantas vezes nos andamos a recusar de não pormos essa energia a operar para tentar superar. Às vezes coisas começaram por... Quando está ultrapassada é um disparate. Chega sempre à conclusão que é um disparate. E eu também acumulo alguns, ainda tenho alguns para resolver, mas já resolvi alguns. Isto é um disparate. E os que ainda não estão resolvidos, portanto, em grande parte já não sinto o peso todo, porque quando há coisas que acontecem, nós não ficamos... Se cometemos um erro, mesmo que eu queira corrigir o erro, e o corrija, eu também depois estou dependente que a outra pessoa, ficamos dependentes da outra pessoa. Portanto, temos que fazer a nossa parte. Portanto, o nosso pensamento tem que operar na nossa parte, no sentido de que, como energia radiante, vai chegar qualquer coisa e não é no imediato, porque as coisas não funcionam por estalar de dedos, nem um processo de varinha mágica, ou varinha de condão, mas estamos a vibrar. E as vibrações, como até o segundo episódio desse... Nós, no fundo, estamos todos interconectados. Mesmo sem o sentirmos, ou sem o saber, mas estamos todos interconectados. Portanto, nessas frequências de interconexão, mesmo aqueles que às vezes nós não estamos, ainda não conseguimos restabelecer, remover, ou aplainar o conflito, a interconexão, se nós estivermos na fase de querê-lo, não estão os dois o mesmo, mas o mais forte, entre aspas, é que irá prevalecer. E o mais forte será sempre o bem, porque será sempre o amor. Também temos que distinguir a fé cega versus a fé raciocinada. E perceber como a fé pode levar a mudanças positivas, tais como otimismo e valorização do amor ao próximo. A fé raciocinada é raciocinada porque se apoia, digamos, nos factos e na lógica, sem deixar nenhum tipo de obscuridade, portanto, oculta. A criatura crê porque adquiriu certeza e ninguém tem uma certeza enquanto não compreendeu. Portanto, por isso nós temos que compreender, querer compreender. Portanto, eis porque não duvida. Quando eu já compreendi, eu diluí ou diminuí toda a minha quase que a minha dúvida ou as minhas dúvidas. Já compreendi. Às vezes estão-nos a dar uma explicação qualquer e nós andamos ali relutando, sem ver, será que é assim? Não. Mas depois quando dizem assim, epá, faz-se luz, acabou, já percebi. E portanto, está resolvido o problema. O poder do pensamento positivo e a lei da atração contribuem para que essa fé se torne inabalável. E como disse Kardec, fé inabalável é só aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. E se calhar quando eu andava na catequese e tinha aquele problema que levou a catequista a pôr no grupo do Tomé, é porque realmente, já naquela altura, havia coisas que me custavam a entender, pá. Gostava do Adão e aquelas coisas, apesar da minha infância, não encaixava. Portanto, aquilo não enquadrava comigo naquela época da humanidade. E hoje, se calhar, ainda é mais difícil. As crianças ainda têm mais dificuldade em entender isso.
o Mestre mostrou-nos Deus como um Pai amoroso, justo, carinhoso, a quem devemos dirigir as nossas solicitações para que o seu nome seja santificado por nós. Voltamos ao Pai Nosso. Santificado seja o vosso nome. Pois é Ele que nos dá o pão necessário e não quer que nos conturbemos pelo alimento e vestuário, que dá até aos passarinhos e às flores do campo. Agora, se eu quiser vestir Prada, ou se quiser, quer dizer, ele não está preocupado, já entramos no campo do excesso, do luxo. Mas o essencial, se cumprirmos também da nossa parte, se eu ficar todos os dias a dormir, provavelmente, ou se não me esforçar por ir ter uma atividade profissional, quer dizer, vou ficar à espera que a sociedade me manda o dinheiro para casa. Portanto, mas para que a sociedade mande dinheiro para casa de alguns, há outros que têm que estar a sacrificar-se muito mais. Isso começa depois a gerar desequilíbrios, começa a desatar e entramos noutra área que não é aquela da razão de Deus. É o Pai que sabe de todas as necessidades antes de lhes expormos, que perdoa as nossas dívidas e nos livra das tentações e do mal. Mas temos que fazer a nossa parte. Porque se eu continuar a manter o meu pensamento na mesma vibração, no mesmo estilo, se eu não mudar nada, nada vai mudar. Portanto, também temos que mudar. Por isso é que ajuda-te a ti mesmo, que Deus te ajudará. Portanto, então a ajuda que nós temos que fazer a nós mesmos é a nossa transformação moral, é a nossa reforma íntima. É o dono do rebanho e das 100 ovelhas que manda procurar a que se extraviou para que todos fiquem resguardadas no ouvi-lo. Por isso é indispensável que o amemos de todo o nosso coração, entendimento e alma e com todas as nossas forças. Jesus disse, recomendou-nos, ensinou-nos a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos, a nós mesmos. Mas não, isto não quer dizer que eu vá ser depois um egocêntrico, um egoísta, porque Ele não nos recomendou o egoísmo. Recomendou-nos amar aos outros como a nós mesmos. Temos que amar-nos a nós. Temos que gostar de nós, porque também se não gostar, a pessoa que não gosta de si não consegue gostar de ninguém. Ou dificilmente consegue, ou pelo menos tem um conceito de gostar dos outros assim um bocado obtuso. A doutrina de Jesus é a religião da perfeição, pelo trabalho, pelo estudo, pelo esforço em progredir. Sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Foi outro dos ensinos atribuído a Jesus. Ele não escreveu nada, mas tudo que escreveram, que ele disse, são concludentes. São ensinos concludentes. Tomé, através da sua vida, missão e morte, também nos deixou um legado indelével na história. A sua figura continua a inspirar práticas de fé. Tomé mostrou-nos a complexidade da fé humana, que pode incluir dúvidas e questões, porque não é uma linha reta. Portanto, nas nossas lutas interiores, nós muitas vezes estamos a colocar dúvidas e questões, mas temos a possibilidade de transformação radical numa fé inabalável. Portanto, e Tomé, que continua, foi um exemplo perene da fé, foi também um símbolo de coragem, um exemplo de como a dúvida pode ser transformada numa convicção profunda e duradoura. E em toda a literatura espírita, até Kardec, quando em 1854 toma contacto com as mesas girantes e é convidado a ir assistir algo com um caráter lúdico, diversão, ele, que também como homem de ciência, experimentador, investigador, com o ceticismo dele, inicial, aquilo despertou algo que não, por trás disto tem que estar uma manifestação inteligente
E, 4 anos depois, em 1858, ou 57, estava a dar à estampa o primeiro livro, o livro dos Espíritos. Portanto, que é magistralmente aquele que nos foi mostrar e que continua hoje a mostrar-nos, e nós vamos lendo e vamos repetindo e vamos consultando e encontramos sempre mais uma resposta para algo do nosso dia a dia. O testemunho de Tomé ofereceu-nos valiosas lições para os dias de hoje. A sua jornada da dúvida para a fé nos ensina que dúvidas sinceras podem fortalecer a crença e levar a uma compreensão mais profunda da verdade divina. Dúvidas sinceras. Não é aquela dúvida só destrutiva. Vou criar aqui dúvidas atrás de dúvidas porque eu quero exterminar qualquer possibilidade de raciocínio. Tomé mostra-nos que a fé pode florescer mesmo no meio da incerteza e que a busca por evidências não diminui a espiritualidade, mas pode, ao contrário, fortalecê-la. Por isso é que eu convido, lembrei, e acho que essa série dos 16 episódios vai contribuir para isso, porque, para além do cérebro, é já uma convicção, é que existe mais alguma coisa para além do cérebro, e o conceito é ciência e espiritualidade. Portanto, tudo com base em estudos que foram feitos, continuam a ser feitos e continuarão a ser feitos e que só vão fortalecer, digamos, a espiritualidade e só vão fortalecer a fé de todos nós. Todas as sementes de conhecimento que conquistamos germinam em nosso espírito. Isso é uma certeza. Portanto, nós somos um campo. Todas as sementes que caem no nosso campo vão germinar. A fé é mãe da esperança e da caridade e constituem uma trindade inseparável. A fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se, porque é mãe de todas as virtudes que nos conduzem a Deus. E nós, para chegarmos ao Pai, não chegamos a Deus senão por Jesus, que foi o modelo de virtudes, é o nosso modelo de virtudes, e daí cada uma das nossas reencarnações tem como único objetivo aprimorar virtudes, desfazermos-nos, libertar-nos de imperfeições, acumularmos virtudes. E atingimos então a fé inabalável, que só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Este resultado há de conduzir a que o Espiritismo triunfa sobre a incredulidade. Num outro ensino de Jesus, sobre o semeador, em 4 tipos de solo, vamos então lembrar a parábola. Portanto, eis que o semeador saiu, encheu sua mão e semeou. Algumas sementes caíram na estrada. Os pássaros vieram e as recolheram. Algumas caíram sobre rochas. Não criaram raízes no solo e não produziram espigas. Outras caíram em meio de um espinheiro, que sufocou as sementes e os vermes as comeram. E outras caíram em solo fértil e produziram bons frutos. Renderam 60 por uma e 120 por uma. Isto também representa, esta parábola, também representa um testemunho de fé, que se reproduz, que aumenta, que amplia, que rende frutos. Vai-nos rendendo frutos. Mas não seja dar-nos o fruto da confiança, dar-nos o fruto da paz, o sentimento de paz. Vai alterando, vai diminuindo o grau de ansiedade em que muitas vezes nós vivemos, para passarmos a sentir alguma paz, um sentimento de tranquilidade. O maior bem do mundo é ter fé e confiança em Deus. As pessoas que agem como se Deus não existisse, ou não visse, ou não amasse, caem
na mais trágica miséria da vida. Por alguma experiência de atendimento fraterno, que há de acontecer convosco, com os elementos da casa que habitualmente também fazem aqui, muitas pessoas que às vezes se dirigem a uma casa espírita e que pedem para conversar, etc. Muitas das vezes, aquilo que mais falta lhes está a fazer, dos relatos que fazem, das situações difíceis que atravessam, etc. Muitas das vezes a mais trágica, que lhes dá mais, eu não quero utilizar agora a palavra miséria, mas que as faz mais sofredoras, é exatamente essa falta de fé e de confiança em Deus. E aquelas que lhes conseguimos, numa conversa de meia hora ou 45 minutos, começar a colocar uma sementezinha e que a pessoa vai começar a repetir, vai aparecer mais vezes, vai começar a estudar, vai ler, vai seguir. São essas que depois, uns meses mais tarde, quando sentem essa necessidade, são capazes de dizer o benefício, a transformação que deram por aquilo que lhes aconteceu. E que não foi começarem a compreender, a abrirem a mente, o pensamento para outro nível. As pessoas que ainda não perceberam que a oração é infinitamente mais forte do que o poder quase ilimitado do dinheiro e de outros poderes. As pessoas que não percebem a importância de aceitar e obedecer a Deus, cumprindo o Evangelho, vivem sem paz, desesperam, revoltam-se, falta-lhes a paciência e a resignação. Entre o bem e o mal sofrer, vivem na pior opção, que é vivem no mal sofrer. E o mal sofrer é uma caixa de ressonância, porque enquanto não saírem dessa vibração, não conquistam nenhum bocadinho de paz, não aliviam nenhum estado de desespero, não deixam de ser revoltados. E nesse desespero e na revolta, mesmo que possam ter à sua volta um familiar benfeitor desencarnado, um amigo desencarnado, que lhes quer dar um impulso, que quer auxiliar, não consegue, porque não são eles que têm que descer à nossa vibração. Somos nós que nos temos que, pelo pensamento, subir a uma vibração mais próxima deles. E só assim é que começamos a sentir esses efeitos, a começar, parece que, a aliviar uma certa carga, um certo peso, parece que começamos a ter um pouco mais de leveza. Porque Deus é paz, Deus é amor, Deus é justiça. Para Deus somos todos filhos, não há enteados, não há filhos de primeira nem filhos de segunda. Portanto, as leis são iguais. Portanto, nós é que temos que fazer realmente a nossa mudança. Não podemos desanimar, não podemos achar que não temos meios para resolver os problemas. Porque para sair de uma situação difícil, para ajudar um filho, um amigo, se achamos que não temos capacidade para aliviar as necessidades de tantas pessoas que carecem de tudo e sofrem, ou que não temos forças para adquirir determinadas virtudes, mais uma vez, estamos a mostrar a falta de fé. Temos que ter a certeza que temos que ter fé e confiança em Deus e fazer a nossa parte, fazer aquilo que pudermos, ainda que seja aparentemente pouquinho, porque se acharmos que é pouquinho, até já é bom, porque significa que nós acreditamos que somos capazes de fazer mais. Então, comecemos por pouquinho, mas que seja tudo o que pode mesmo, como o menino que deu tudo o que tinha. O resto, diz Jesus, é com ele. E eu não sei se estou fora da hora, se estou dentro da hora, sinceramente. Está a terminar, não está? Já era às 11, já passaram 6 minutos, agora é que eu vim. Portanto, eu vou terminar com deixo ficar uma imagem de Jesus. Digo-vos
que utilizei basicamente o Evangelho sobre o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a Vida em Atos dos Apóstolos do Kerma Schutten e o Evangelho de Tomé do Hermínio Miranda. E vamos então encerrar fazendo a prece. A oração de encerramento. A nossa oração de encerramento. Por aqui. Deixa ficar a imagem de Jesus. Atrás. Isso. Amado Pai, amado Mestre Jesus, nossos queridos e amados anjos, benfeitores e mentores espirituais deste lar e de todas as casas espíritas, que de coração aberto, com confiança e fé, abrem as suas portas para acolher todos aqueles que nos procuram e espalhar sementes de paz e de amor. Nós vos pedimos que neste momento nos envolvam numa chuva de bênçãos, que nos proporcionem uma agradável sensação de leveza, de bem-estar, proporcionando-nos o equilíbrio do corpo e do espírito e diminuindo tudo aquilo que nos possa infelicitar, para daqui sairmos fortalecidos na fé, reequilibrados na alma e dispostos a vivenciar tudo isso com todos aqueles que nos cruzarmos, seja na nossa vida familiar, na nossa vida social e na nossa vida profissional. Por isso, louvamos e agradecemos ao Pai e a Jesus e a toda a espiritualidade superior, hoje e sempre, manifestando-nos o nosso preito através de um sentimento de profunda gratidão, dando graças a Deus, muitas e muitas graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Toda a tarefa da manhã, queremos agradecer ao nosso querido amigo o excelente trabalho que nos dirige, impulsiona, estimula e dentro daquilo que é a linha estrutural do Evangelho, a procurar a fé e a procurar os caminhos para Deus que nos conduzirão naturalmente a um futuro promissor, melhor, sem dúvida alguma. Muito obrigado e até à próxima, que espero que seja breve, tão breve quanto possível. Nós mandamos quando nos organizamos na reunião. Portanto, provavelmente a próxima não serei eu, porque haverá a rotação e há de vir um colega. A próxima vai ser o Jaime. Eu aproveito, já se me permitires, como pelo menos uma boa parte das pessoas que aqui estão, que são trabalhadores, vamos nos encontrar daqui por 3 semanas, portanto, que o encontro fraterno dos trabalhadores espíritas vai ser realizado com a graça de Deus no Centro Espírita Caminhos da Luz. Da nossa parte, o Alexandre, eu tenho no filo acompanhar as obras que lá tínhamos que fazer para termos melhores condições do que o ano passado. Portanto, pelo menos já vamos ter 2 casas de banho, que é para diminuir a fila das pessoas
da parte da A tarde. senhora reclama muito. Não, tem razão. Claro, Não somos tem homens, só a razão. senhora. Portanto, então, se for antes, com certeza não será, pelo menos até para aqueles que forem participar, para os trabalhadores das Casas Francisco Xavier, portanto, até ao dia 15 de junho, às 9 horas da manhã, que lá estaremos todos. E será naturalmente um prazer também. Um dia feliz. Até à próxima oportunidade. Sintam-se individualmente abraçados. Com muito afeto. Muito obrigado. Obrigada.